pandemia causada pelo Covid-19 colocou toda a população mundial em alerta. A iminência de contágio por uma doença desconhecida fez com que os indivíduos se sentissem receosos e incertos pelo futuro. Outras pandemias já existiram, porém vivemos em uma época de compartilhamentos instantâneos, onde podemos saber em tempo real o que está acontecendo do outro lado do mundo. Essa tecnologia muito nos tem beneficiado, mas quando se trata de compartilhar notícias de perigos reais e desconhecidos, ativa os gatilhos imaginários que, aliado ao medo, nos faz viver temores típicos de filmes de terror. Na epidemia global da gripe espanhola de 1918, estimativas contavam que 50 milhões de pessoas em todo o mundo morreram. Os corpos eram recolhidos na frente das casas, escolas eram fechadas e os ministros falavam sobre o apocalipse. Os precedentes não provam nada. O passado é um aviso, não um destino. Estes são apenas momentos em que a fragilidade deste mundo é sentida. Então nos perguntamos, como a fé pode ajudar a superar o medo e a ansiedade que veio com o surgimento do vírus? Nos assustar com suas feitiçarias, Lord Vader. A sua devoção doentia à antiga religião não ajudou a descobrir as fitas de dados roubadas. Nem lhe deu clarividência para encontrar a fortaleza dos rebeldes. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Em Fé na Era do Ceticismo, Já chega! o autor Vader, best-seller do solte-me. New York Times, Timothy Keller, diz o seguinte, em seu livro na página 13. Existe hoje um grande abismo entre os convencionados chamar liberalismo e conservadorismo. Cada corrente exige não apenas que você discorde da outra, mas também que a renegue por ser, na melhor das hipóteses, louca ou, na pior, nociva. Isto é especialmente válido quando religião é o tema em discussão. Os progressistas alardeiam que o fundamentalismo cresce rapidamente e que a incredulidade é estigmatizada. Afirmam que a política deu uma guinada para a direita, apoiadas pelas megas igrejas, e mobilizou os crentes ortodoxos. Os conservadores denunciam incansavelmente o que vem, ou seja, uma sociedade cada vez mais cética e relativistas. As principais universidades, veículos da mídia e instituições de elite estão altamente secularizadas, dizem eles, e controlam a cultura. Quem tem razão? Fé e ceticismo encontram-se em ascensão no mundo de hoje? A resposta é sim. Ambos os inimigos têm razão. O ceticismo, o medo e o ódio em relação à religião tradicional adquirem cada vez mais poder e influência. No entanto, ao mesmo tempo, a fé robusta e ortodoxa nas religiões tradicionais também tem aumentado. Em tempos de pandemia, essa inimizade é ainda mais fomentada por perguntas. Como um Deus bondoso pode permitir sofrimento? Para muitos, a existência de Deus é colocada em prova pelo problema do mal. Para o filósofo Alvin Plantinga, isso pode ser o avesso. Ele diz: seria realmente possível existir uma maldade aterrorizante se Deus não existisse e apenas tivéssemos evoluído? Não vejo como. Algo assim só é possível caso haja uma maneira segundo a qual as criaturas racionais supostamente devam viver, sejam obrigadas a viver. Uma forma secular de enxergar o mundo não abre espaço para nenhum tipo de obrigação moral genuína. E assim, não há como dizer que existe uma maldade genuína e estarrecedora. Por conseguinte, se você acha que existe mesmo essa maldade aterrorizante e não meramente uma ilusão, você tem um argumento poderoso em favor da realidade de Deus. Já para aqueles que utilizam a fé para encontrar esperança e perseverarem nos dias maus, todos esses acontecimentos são passageiros. No livro Coronavírus e Cristo, o autor John Piper afirma: Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus,
assim como em todas as outras calamidades. Uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual desdenhoso do pecado. Acontece que, independentemente das crenças religiosas, períodos como esses despertam a busca por algo que traga esperança em dias melhores, seja por meio de pensamento positivo ou fé. Para os que têm fé, esse desejo é apenas o reflexo do que o rei Salomão escreveu no livro de Eclesiastes 3:11, a qual ele diz: Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E novamente nos perguntamos como a fé tem ajudado em meio à pandemia e acolhido aqueles que se encontram em isolamento social. Para responder todas essas perguntas, eu convidei o professor universitário e pastor Alex Gadelha. Ele é bacharel em Ciências Sociais, licenciado em Pedagogia com especialização em Literatura e Ensino, e é mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Também é formado em Teologia pela Escola Teológica Charles Spurgeon. Como o isolamento social tem influenciado as relações afetivas e as atividades sociais. Pronto, eu vou tentar aqui destacar dois aspectos aqui sobre a relação isolamento social e relações afetivas inicialmente. Então, assim, os filhos que têm pais idosos, eles sofreram muito, porque como boa parte dos idosos tem, de uma forma ou de outra, comorbidades, e isso fez com que os filhos se distanciassem fisicamente, né, com medo de contaminá-los. E isso produziu, né, muita dor emocional nos pais. Então, é só se colocar, né, na situação de pais idosos que têm medo de ver seus filhos e os filhos que têm medo de ver seus pais, de visitá-los por causa dessa doença. Então, primeira relação afetiva, a gente pode destacar esse aspecto de dor. Mas outro aspecto que eu quero falar diz respeito ao tempo que o casal dispôs para dedicar um ao outro. Estou falando aqui no contexto de pessoas casadas, pessoas que têm seu parceiro, sua parceira, e foi um tempo de provação, né? Do compromisso, da aliança que eles têm entre si. Então, enquanto alguns casais viram crises nascendo, porque nunca passaram tanto tempo juntos. A gente imagina ele trabalha, ela trabalha, passa o dia inteiro fora, aí de repente são, entre aspas, constrangidos a permanecer em casa os dois juntos. E, como eu disse, os casais com maturidade, como eu penso, os casais com maturidade, eles desfrutaram desse momento, sabe? Trabalhando em casa, mas ao mesmo tempo no contato com o outro ali, contato afetivo com o outro e também com os filhos. Eu penso que nunca houve um contato tão grande entre famílias e filhos, pais e filhos, como nesse ano que nós estamos vivendo. Alguns pais, eles de fato assumiram a paternidade, foram constrangidos, vou usar essa palavra novamente, foram constrangidos a assumirem a sua paternidade, a dedicarem tempo a seus filhos. Porque antes, o que é que acontecia? Saía para trabalhar, o contexto da maioria dos pais do Brasil, né? Saem para trabalhar e entregam a criança à escola e às vezes só veem a criança, os filhos, à noite, quando chegam do trabalho. Ou se não, colocava toda a responsabilidade sobre a mãe e de repente o pai, homem, né, se vê, olha, você tem que também colaborar diretamente aqui com a educação dos nossos filhos. É assim que eles fazem quando você não está aqui. Então, enfim, houve essa aproximação entre casais, entre pais e filhos. E houve esse distanciamento entre a família paterna e materna, né? Os pais, especialmente os pais idosos. Um destaque que eu quero colocar aqui no que diz respeito às relações afetivas. Sobre as atividades sociais, a gente percebeu, claro, né, o fracasso no comércio. Então, muitas pessoas
realmente viveram essa crise econômica, as atividades foram interrompidas, e inclusive atividades de lazer, né? Uma lanchonete, um restaurante, um jogo de futebol, enfim, houve esse distanciamento também nas atividades sociais. O homem que vive no campo, eu não vi nenhuma alteração, e olha que eu moro perto aqui, né, de um sítio aqui, e a rotina continua a mesma, né, trabalhando no campo, cuidando do gado, eu não percebi nenhuma alteração significativa. Enfim, então foi minhas primeiras considerações sobre essa questão, né, sobre como o isolamento social tem influenciado as relações afetivas e atividades sociais. Essa segunda questão, como a fé tem ajudado a fortalecer as relações sociais em tempo de isolamento social, eu posso responder a partir da experiência dos encontros que nós fizemos por meio das redes sociais, especialmente por meio do YouTube e por meio do Instagram. Nós realizamos a Escola Bíblica Dominical no YouTube e os cultos de celebração, de oração, nós realizamos no Instagram. E esses momentos, e esses encontros virtuais, eles serviram para que nós abríssemos nosso coração sobre os anseios, sobre a nossa preocupação com parentes que contraíram o vírus. Então, a fé, ela fez com que nós uníssemos forças afetivas, emocionais, de pensamento. E esses momentos, sabe, que nós vivemos aqui na Igreja Batista de Alexandria, eles contribuíram para que nós não caíssemos numa depressão ou no desespero, né? Porque existem muitos discursos apocalípticos quando existe esse tipo de movimento mundial como uma pandemia. Mas não, a fé nos ajudou a não nos sentirmos sozinhos, porque como nós nos identificamos como membros de uma mesma congregação, de um mesmo grupo social, uma comunidade de afeto, pessoas que se gostam, pessoas que se preocupam umas com as outras. Então, esse contato, mesmo que virtual, mesmo que através de telas, nos fortaleceu, nos fez passar todo esse período, está nos fazendo passar, viver todo esse período com serenidade, com tranquilidade. E só um destaque aqui que vale mencionar que a comunidade de fé também ajudou no que diz respeito a questões sociais, né? Distribuição de cestas básicas, contribuição para medicamentos, enfim, essa vida integrada que nós temos aqui na igreja faz com que a gente resista a essas tempestades que a vida nos impõe. E não só essa pandemia, mas tantas outras tempestades. E, por fim, a terceira questão, como a fé pode ajudar a superar o medo e a ansiedade com o surgimento do vírus. Assim, nós cremos em um Deus soberano, nós assumimos a nossa dependência de Deus. Nada que acontece no mundo está alheio aos olhos de Deus, mesmo que a gente não compreenda todas as coisas que acontecem no mundo, todas as coisas que nós julgamos como ruins. Mesmo assim, nós descansamos nesse Deus poderoso. Por quê? Porque ao longo de nossa vida, nós já temos desfrutado desse agir de Deus nos detalhes da vida. Então é uma questão de fé, é uma questão de crença, é uma questão também de experiência espiritual, e nem todos vivem as mesmas experiências. Eu falo como cristão, eu falo como alguém que acredita no Deus das Escrituras, e esse Deus em quem creio, a quem sirvo, ele tem cuidado de mim durante todos os dias da vida, e não seria diferente. E mesmo na morte, Deus cuida. Mesmo que eu tenha perdido pessoas queridas para esse vírus, ainda assim, eu creio que Deus estava lá e estava serenizando, né, o coração daquela pessoa enferma e recebendo essa pessoa em seus braços na eternidade. Então é isso. Eu espero que eu tenha sido claro para vocês e que cada um, em sua subjetividade, em sua liberdade de pensamento e de crença, decida crer ou não crer, mas sabendo que as nossas decisões com relação a Deus trazem
consequências, tanto para essa dimensão aqui, como também para a eternidade. Então, obrigado. Deus abençoe.